Hoje iniciamos sem a musiquinha, né? A musiquinha de abertura. Por mudança nas coisas do celular, a gente não conseguiu botar a vinheta de abertura. Mas esse é o mesmo programa, A Voz da Educação. Esse programa promovido pela PLB Sindicato, que é o sindicato que mais trabalha pela educação e pelo funcionalismo público aqui do nosso município. Certo? Aí do Carmo já acompanhando, né, o nosso programa. Tem Raíssa Carvalho Dias também participando. E o programa de hoje, pessoal, é um programa que a gente não vai se estender, não para que o vídeo não fique extenso, mas é porque hoje nós vamos falar de uma questão que é bem melhor a gente tratar ela, né? A gente tratar ela pessoalmente na reunião da PLB Sindicato. Então você, filiado da PLB Sindicato, e não filiado também, esteja convidado para participar, né, nessa sexta-feira, às 19 horas, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Adustina, de uma reunião da PLB Sindicato, certo? A nossa pauta é justamente o plano, né, uma proposta de plano de reformulação do plano de carreira que a gestão pública está para enviar à Câmara. Segundo informações já recebidas pelo sindicato, não chegou nas mãos dos vereadores ainda a proposta de reformulação do plano de carreira. Porém, nas mãos da PLB Sindicato já chegou. Nós recebemos da Secretaria de Educação a proposta de reformulação do plano de carreira. E aqui agora a gente quer contar as coisas de fio a pavio, do início ao fim, ou até como está esse momento. Pessoal, no advento da reforma administrativa, né, quando nós descobrimos tantas aberrações que ocorreria com os trabalhadores em educação através dessa reforma administrativa, a PLB Sindicato solicitou que o plano de carreira dos professores fosse retirado desse projeto. E assim o fizeram. Realmente retiraram o plano de carreira, retiraram o plano de carreira da reforma administrativa, mas sempre sinalizaram que haveria uma reforma do nosso plano. E a PLB Sindicato não é gestão. A PLB Sindicato é o sindicato que representa a categoria. Então a gestão apresentou uma série de propostas. Dentre elas estavam coisas já da reforma administrativa que estava para ser reformulado no plano. Todo mundo lembra daquele episódio na Câmara de Vereadores, o qual a PLB Sindicato e os demais sindicatos do município foram orientados a procurar a Procuradoria Pública do município de Adustina para que debatesse sobre tanto a reforma administrativa como também a reformulação do plano de carreira. E assim nós fizemos. Foram, se eu não me engano, 3 encontros que a PLB Sindicato teve com a Procuradoria do município. Um primeiro para formalizar as reuniões, mas não deixamos de, na ocasião, debater, certo? Um segundo momento
presencialmente, o qual participou, volto a dizer, brilhantemente, Desceles, Roberto Luiz, Dicinho, estava presente também, e um encontro virtual, que aí houve também a participação de Rodrigues. Anteriormente, a PLB Sindicato já tinha tido uma reunião com representantes da Secretaria de Educação, por sinal a secretária, que fez questão de que a gente assinasse uma lista de frequência, certo? Na Escola Itamar Franco, o qual também participaram da reunião o vereador Cacá, Sidão, J. Júnior, o professor Roberto Luiz, Desceles, Robério, professor Amerson, a professora Wilma e a secretária de Educação. Então foi uma série de reuniões que ocorreram. Mas o que me deixou entristecido, da forma, é que é o seguinte, me pareceu que era para ouvir. Não quer dizer que os pedidos seriam atendidos. É lógico que algumas situações que eram extremamente prejudiciais até para pessoas ligadas à gestão, algumas coisas foram retiradas do projeto de reformulação do plano de carreira, certo? Nancy, um abraço, boa noite, né? Ana Cláudia também entrou, Posidônio tá aí, certo? Zé de Severino, mas vamos continuar. Então o que acontece? Algumas coisas retiraram, como por exemplo, no projeto original que a gestão apresentou, eles optaram pela retirada dos artigos de enquadramento do plano de carreira. Então as pessoas que não tinham portaria ainda e não seriam mais enquadradas, isso é fato, tivesse sido aprovado, e mais ninguém passaria pelo enquadramento. A PLB Sindicato, é lógico, extremamente contra esses artigos. E a gestão retirou. Então, está mantido a possibilidade de enquadramento de 20 para 40 horas no município, certo? Porém, determinadas outras situações, N situações, foram mantidas. Então, o que me dá a entender de que a PLB foi, de certa forma, testada. Quando lá na Câmara Municipal falaram, vão debater com o procurador. A PLB Sindicato, ela debate com qualquer um. Certo? E a gente foi lá debater. A gente debateu, sim, e brilhantemente com a ajuda de nossa assessoria jurídica. Entendeu? Então estávamos lá, parelhos. A gestão com a assessoria jurídica dele e a gente com a nossa. O procurador, muito educado, ouviu, só que fazia questão de dizer que ia levar para os seus pares e para a gestão. Na última sexta-feira, eu indaguei ao procurador municipal da minuta do plano de carreira, já que ele iria para a Câmara. Ele me informou que a Secretaria de Educação iria enviar essa minuta. E foi enviado, né, para a gente. Foi enviado pelo WhatsApp. A gente não divulgou ainda para os professores, porque a gente precisa tratar disso de reunião. Então é importante que os professores do município de Adustina, seja ele filiado ou não à PLB Sindicato, compareça à reunião de amanhã, às 7 horas da noite, na sede Sindicato dos Trabalhadores Rurais. É a sua vida funcional que está nas suas mãos. Então a gente precisa da participação de todos.
Porque não é a direção da PLB que vai decidir. Quem vai decidir são os professores. E ponto. Só que nós já adiantamos e sinalizamos artigos no projeto que a gente já tinha até fechado com a Secretaria de Educação, que seria retirado. E foi mantido. Então é importante que o filiado da PLB Sindicato e os demais professores da rede compareçam à reunião, que nós vamos botar lá a minuta. Vai ser lida a minuta, vai ser explicado. A minuta é essa aqui, certo? Isso aqui é apenas uma das folhas dessa reformulação que estão querendo fazer no nosso plano, e que você, professor, e até você de cargo em comissão, você de cargo comissionado, vá para a reunião, acompanhe, que a gente vai mostrar lá. Eu fiz uma pesquisa minha enquanto diretor da PLB Sindicato, que a gente não faz nada sem intenções, né? O ser humano é disso mesmo. Conversando informalmente com a série de professores, com a série de pessoas com cargo comissionado, se já tinham lido o projeto, ninguém leu. Então estava a sua vida para ser desgraçada e você nem leu, rapaz. Então vamos lá, é a chance, sexta-feira, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para ver o que é que lhe espera. Uma outra questão também é que nos deixa assim meio desconfiados, é porque é o seguinte: nós sabemos que vai a reformulação do plano de carreira e também vai a reforma administrativa. Dois projetos separados. Sim, mas tem artigos na reforma administrativa que afeta nós enquanto professores. E aí, nós vamos ficar sem a minuta da reforma administrativa? O que eu peço à gestão é clareza. Clareza de seus atos. Já que chamou a gente, fez questão de dizer que a gente tinha que ir lá e dialogar com o procurador do município, nos passe os documentos. Porque ouvir a gente, nós sabemos que nós fomos ouvidos. Mas fomos atendidos? A questão está aí. É ouvir, todo mundo ouve. Mas atender é outra questão. Então, ouvir a gente e depois jogar projeto na Câmara para tentar ludibriar vereadores, de dizer que não foi debatido, já foi debatido com a PLB Sindicato, já foi debatido com os guardas municipais, já foi debatido com os agentes comunitários de saúde, tá tudo ok. Para eles votarem? Não. A gente já sinalizou para alguns vereadores que na minuta de reformulação do plano de carreira ainda existe muita coisa que precisa ser mudada e ser estudada. Então vou fazer aqui um apelo aos vereadores aqui do município de Adustina, da oposição, Selma e Cristóvão, que são os representantes da oposição, como também da situação. Todos os vereadores, eu acredito, que receberam votos, né, de professores nas últimas eleições e pretendem receber voto também nessa eleição. Mas é uma coisa que a gente não precisa nem se preocupar tanto, porque
graças a Deus, os vereadores do município de Adustina firmaram um compromisso com a categoria olhando para eles na Câmara Municipal. Até porque tem professor que é cabo eleitoral do vereador. E os vereadores não vão fazer esse tipo de coisa com a gente. Então, graças a Deus, nós estamos resguardados. Mas fica esse mal-estar quando a gestão não mostra clareza do que realmente quer. Então é o seguinte, a minuta do plano de carreira, de reformulação do plano de carreira, já está aqui. Vai ser apresentada amanhã na reunião. Espero que você, colega professor, você faça a sua parte, vá lá para ver e defender os seus direitos. Porque nós, da direção da PLB Sindicato e da comissão, nós já lemos exaustivamente o projeto. Só que às vezes tem uma coisa que a gente não conseguiu ver. Além dessas pontilhadas aqui, que tem mais, viu? Eu poderia estar passando o restante das páginas, mas não tem praticamente uma sequer página do projeto que não tem uma observaçãozinha dessa, viu? Que não tenha. E aí, professor, eu vou dizer alguns pontos. O nosso tempo de serviço para a classe, né, e para a redução de carga horária deixa de ser atrelado a nossa posse do cargo para ser atrelada aos meses de regência de classe. Não é preciso ser muito inteligente para saber que a gente já toma prejuízo aí. Certo? Então, no projeto é para deixar de valer desde a nossa posse, para valer em relação à regência de classe. Veja os meses que se perde. Uma outra coisa também é indigesta. Poxa. Tiraram os artigos que dizia que diretor, vice-diretor, coordenador, secretário escolar não receberiam regência de classe, porque justamente eles não estão na classe. Tiraram esse artigo para eles receberem. Aí eu acho engraçado que foi assim. Reduzir as porcentagens lá na questão que fala dos cargos e deram a possibilidade deles ganhar a regência. Isso manteve a mesma coisa. Aí dá uma impressão de que baixou as porcentagens de diretores, coordenadores, secretários, estão querendo economia mesmo. Baixou, mas está botando para receber a regência. E mais outras, a questão de quem não está devidamente, e escutem o que eu estou dizendo, que não está devidamente readaptado, vai ter que voltar para a sala de aula. E se voltar fulano, voltar para a sala de aula, e não voltar Beltrano, a gente vai fazer uma denúncia no Ministério Público. Porque não é justo. Se deixar aprovar essa lei do jeito que está, aí para uns vai valer e para outros não. Quem primeiro vai denunciar é a PLB Sindicato. Então vamos tratar o assunto com seriedade. Chega! Entendeu? Então, eu volto aqui a pedir humildemente a meus colegas professores, independente se é filiado ou não ao PLB Sindicato, comparecer à reunião de sexta-feira. Pessoal, nós já fizemos isso. Nós já nos reunimos. Quem era filiado e quem não era filiado, na mesma bandeira, na Câmara Municipal, no período da aprovação do plano de carreira, e nós vimos os ganhos que nós tivemos.
Vamos acordar. Não podemos aceitar nenhum direito a menos. É a nossa vida e a vida de nossa família. A gente não pode pensar em uma ajuda temporária, não. A gente tem que pensar na nossa carreira. Pessoal, é tão importante a carreira que ao levar sexta-feira Maria Auxiliadora de Moraes, que ela não vai me deixar mentir, né? Ao levar Maria Auxiliadora de Moraes para uma advogada em Aracaju, para olhar a situação dela em relação à aposentadoria, a advogada disse: olha, Maria Auxiliadora, graças a Deus, a partir da aprovação do plano de carreira, a vida de vocês melhorou. Mas, infelizmente, a aposentadoria de vocês é com base no período até anterior. Então, baixa o valor. Se fosse do jeito que já está agora, você teria um salário, uma aposentadoria bem melhor. Então, pessoal, poxa, se um advogado especialista pede para que a gente cuide da nossa carreira e a gente mesmo não cuidar, aí é maluquice. Outra questão também que envolve o plano de carreira e que é debate e que nós vamos falar amanhã, sexta-feira, então é importante. Pessoal, todo mundo está sabendo que na previsão do nosso plano de carreira, o ano que vem tem quinquênio para uns e classe para outros, né? Então, de acordo com o Estatuto do Servidor e plano de carreira, o ano que vem tem quinquênio para uns e classe para outros. E aí onde vem a questão da análise correta da emenda à Constituição assinada por Jair Bolsonaro, a 172, se eu não me engano. Como diz meu amigo Robério, né? Se não me causa um prejuízo à minha frágil memória. Roberto depois me corrige aí na frase que eu errei. Se não está errada a minha memória, é a 172, que congela, né, o tempo de serviço dos professores, entre aspas. E aí dizem o seguinte: então se congelou, não vai ter classe, não vai ter quinquênio. Aqui em Adustina não tem nada a ver com isso. Já foi pesquisado, já procuramos assessoria jurídica da PLB Sindicato, assessoria daqui, a nossa, assessoria de Salvador, certo? E a questão é o seguinte: tá aí, é revisão geral salarial, não tem nada a ver com a coisa que já está prevista em lei, que veio antes da pandemia e antes da crise. Então, classe e quinquênio nós temos direito, sim. Agora, nós só temos direito se a gente lutar por ele. Será que nós vamos voltar para aquele período dos quinquênios que o ex-prefeito, todo mundo já sabe quem, não pagava? Será que nós vamos voltar para esse tempo? Não, regredir a gente não pode, né? É terrível, certo? Então, estamos na luta junto com vocês, mas a gente só vence essas batalhas com a ajuda de todos. Então, amanhã, sexta-feira, às 19 horas, quero ver todo mundo no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Adustina, o qual nós iremos debater sobre a reforma do plano de carreira e vamos debater também sobre essa questão da emenda constitucional assinada por Jair Bolsonaro, para a gente já articular e você não perder seu quinquênio e nem também a sua classe. Certo, pessoal? Um forte abraço,
muito obrigado. Fiquem com Deus. O pessoal que não deu pra gente estar falando o nome, vão nos desculpando, que é pra gente, a gente ainda tá se habituando com lives, certo? Para que a gente não erre, né, o que a gente vem aqui dizer para todos. Então, um forte abraço, um muito obrigado a todos mesmo, de coração. E você filiado e não filiado, professor, que zela pela sua carreira, compareça amanhã na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Adustina para defender o seu direito. Um muito obrigado e boa noite a todos.